A gente pode não ser engraçado, mas amigo a gente é pra cacete, né? Bom, antes de começar, eu quero dizer que eu tô muito nervosa de estar aqui hoje. Muito mesmo. E que eu tenho pelo menos 3 razões para estar nervosa. A primeira delas é que, como o Cadu disse, hoje é uma noite de estreias. Além de ser a primeira noite de humor aqui no Dona Branca, é também a primeira apresentação do nosso grupo e é a minha estreia pessoal no palco. O que quer dizer que, de uma maneira geral, eu sempre fiquei embaixo. Ficar embaixo é uma posição bastante confortável, eu sou obrigada a concordar com vocês. Porque quem está embaixo não faz esforço nenhum. Quem está em cima tem todo o trabalho, né? Quem está embaixo relaxa, aproveita e ainda vê o traseiro do outro no espelho. Isso sem contar, é claro, a presença dos amigos. Porque eu encho muito o saco dos meus amigos. Muito. E eu tô sentindo uma certa vingança hoje. Porque tá todo mundo sentadinho, muito tranquilo, me olhando com aquela cara de vai, faz a gente rir agora, palhaçona. Mas, independente de qualquer coisa, o apoio dos amigos é fundamental, né? Eu digo isso porque semana passada eu fui contar pro pessoal do trabalho que ia ter essa apresentação e uma colega virou pra mim, estão lá? E uma colega virou pra mim e disse assim, pô, não se preocupa, não fica nervosa. Porque se ninguém ri das piadas, a gente ri da sua cara. O que não vai acontecer, porque quem estava aqui mais cedo viu que eu quase caí na porta. Foi lindo, meu sapato ficou preso. Ufa, já foi o mico de hoje. Ou não. Obrigada. É sempre bom a gente se sentir apoiada, né? Rir junto é sempre uma ótima opção. E eu vou explicar por quê. Porque quando você paga o mico, a sua expressão facial, ela fica exatamente daquele jeito que você odeia que ela fique. Então rir impede aquele momento cara de cu. Você ri. Só que a gente não aprende isso assim, do dia pra noite, isso é um processo. No meu caso, esse aprendizado veio porque assim, a minha família, apesar de ser pobre, também gosta muito de festas. E tudo é motivo para comemorar, tudo. Se o aniversário de alguém cai numa quarta-feira, por exemplo, a gente faz um bolo na quarta e outro no sábado para poder chamar todo mundo. Na verdade, se a gente chamasse, eles viriam na quarta. A gente precisa de uma desculpa para comer outro bolo no sábado, né? E o esquema da festa, assim, o ápice, né? Era que em determinado momento eu ia me esconder no quarto dos meus pais, todos os amiguinhos da escola, primos, vizinhos ali, e eu ia sair do quarto, toda heroína, pela honra de Grayskull. Só que a hora que abriram a porta, eu dei de cara com aquele mundaréu de gente me olhando, e eu comecei a chorar, correr, todo mundo começou a rir da minha cara, e eu saí nas fotos com o rosto muito mais torto do que vocês estão vendo agora. Eu não sei até hoje quem era o sádico que estava responsável pelas fotos naquele dia, mas o que eu sei é que foi naquela ocasião que eu aprendi que é melhor a gente rir, porque se o mico for inevitável, pelo menos você sai bem na foto, não é de tudo perdido, né? Foi nessa época, inclusive, que eu comecei a fazer terapia. Eu demorei um tempo para perdoar a mamãe. A gente foi se falar hoje, de manhã. Eu dei um dia para ela, ela respondeu, foi um diálogo. Eu esqueci agora o que eu ia falar. É sério. Bom, vamos deixar pra lá. Todo mundo já pagou alguma espécie de mico na vida. Isso é normal, pagar mico é normal. O problema é quando você se dá conta de que você já pagou várias espécies de mico. Fica chato. Fica chato porque quando eu resolvo assistir as videocacetadas do Faustão é assim, já fiz, fiz pior. Isso aí, bobagem. Caí mesmo. Só que esses assim são micos físicos. E tem também aquele mico verbal, que é o fora. Aquela oportunidade que a vida me dá de calar a boca e eu não aproveito. Fora os micos involuntários que a vida me proporciona,
E tirando também os micos preparados carinhosamente por mamãe, tem um fator que ajuda muito isso, que é o fato de eu ser uma péssima fisionomista. Péssima. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a frequentar a escola, eu deixava todos os amiguinhos irem embora primeiro, que o último adulto que sobrasse lá era meu. Porque é difícil decorar o rosto, né? Mas isso foi só o começo, porque sempre acontece uma situação desagradável com uma pessoa que não tem memória visual. E aconteceu numa festa, que eu fui aquela festa que meu anjo da guarda falou que eles não vai. Depois eu entendi por quê. Eu cheguei na festa, tinha meia dúzia de gente, assim. E quando eu digo 6 mesmo. E assim que eu cheguei, ele olhou pra mim e eu falei, putz, graças a Deus, né? Alguém percebeu que eu tô deslocada, ele vai se apresentar. E ele veio na minha direção, ele sorriu, eu sorri de volta. E ele veio na minha direção. Quando faltavam uns 3 passos pra ele chegar onde eu tava, ele abriu os braços e disse a única coisa que ele não podia dizer. Cris! Ele sabia meu nome. Quanto tempo? Eu falei, quanto tempo? Quando eu pergunto eu. Só se faz 26 anos, porque eu nunca vi essa criatura na minha vida. Mas ele não parou por aí, ele não estava satisfeito. Ele perguntou da minha mãe, da minha irmã, da minha filha, que ele é um psicopata, porque ele sabe de toda a minha vida. Nessa hora, o cérebro da gente começa a funcionar. No meu caso, começa a falhar. E nessa hora, eu vou explicar pra você. Ele vai fazer alguma pergunta pra você com aquela cara de socorro. Me fala quem você é. E eu fiz essa pergunta pra ele. Eu falei, e você? O que anda fazendo? Mas ele não entendeu que era pra me ajudar. Ele falou assim, eu terminei tudo com a Marília. Se eu não sabia quem era ele... Eu falei, nossa, que pena nada. E começou a descer o verbo natal da Marília, que suponho eu, existe. É minha amiga, gente. Eu prometi um chope pra ela rir hoje. É um só, tá? Não precisa exagerar. E ele começou a descer o verbo natal da Marília e pediu licença pra ir no banheiro. Eu pensei, minha chance. Eu corri pro dono da festa. Falei, oi Márcio, tudo bem? Nem deu tempo de falar oi pra você. Eu tava ali conversando com... Como que é mesmo o nome dele? Não sei, ele veio com o primo. Pensei, vou até lá, tenho que descobrir quem é aquela pessoa que está no banheiro. Me apresento e tento arrancar alguma informação. Fui caminhando até o sofá, que estava vendo os CDs, e eu fui chegando, né, fingindo uma vontade incontrolável de sentar ao lado daquele cara. Quando eu estava chegando nele, assim, eu fui e falei, dá licença. Ele olhou pra mim e falou, meu, que coincidência, cara. Que saudade. Tava bom já, não precisava piorar. As pessoas que têm uma memória visual boa, ou uma memória visual média, ou que seja ruim mesmo, não entende quem não tem, nenhuma. Quando a criança se olha no espelho pela primeira vez na vida, se você permitir, ela fica por horas ali, né, se reconhecendo, se percebendo e tal. Comigo não foi diferente. A diferença foi na segunda vez que eu olhei no espelho, porque eu parei, olhei e falei, caramba, eu conheço essa menina de algum lugar? Obrigada, gente.